está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 13 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Minha gente, a vida passa voando, né? A gente sabe como a vida passa. O que a gente sabe sobre a vida? O que você sabe sobre a vida? A vida chega e nos surpreende cada vez mais. Existem ocasiões em que a gente faz um plano de vida e a gente não consegue executar. O que aconteceu com a nossa ouvinte? Apesar de crente, diz ela, meu pai sempre levou a vida de maneira leviana. Ele viveu rodeado de mulheres e me magoou com muitas mentiras e sem vergonhices. Foi impossível ficar ao lado dele, embora, diz ela, jamais o tenha desrespeitado. Só que essa mágoa de anos arrancou todo o carinho que eu tinha por ele, a ponto dele me ligar pedindo perdão e eu não dar atenção a ele. Foi então que o inesperado aconteceu. Depois desse telefonema, ele faleceu. E eu fiquei tomada de uma imensa culpa por não ter ouvido meu pai. O que eu faço agora? Se eu for ao cemitério e disser que o amo, conseguirei tê-lo mais perto? Como me livrar dessa culpa que está consumindo a minha alma? Por outro lado, qual o segredo do verdadeiro perdão? Como ficar livre de mágoas e feridas enquanto ainda há vida? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Doutor Luiz Fernando Gevaer é advogado, está no nosso Debate 93 de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Grande J.R., bom dia aos debatedores, bom dia nossa imensa família 93, um prazer estar aqui novamente. Você sabe que hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-quarta. Me coloco no lugar. Hoje é quarta-feira. Me coloco no dia errado, esse é o problema. Então não é mais quinta-feira, mas hoje vai fazer sol, vai fazer um sol maravilhoso. Tá lindo o dia. O sol da justiça tá brilhando no Rio de Janeiro. Ótimo. Bênção puríssima, meu amigo. Querido, olha, a nossa ouvinte começa dizendo assim: apesar de crente, meu pai sempre levou a vida de maneira leviana. Ele viveu rodeado de mulheres e me magoou com muitas mentiras e sem vergonhices. Esse foi o seu destaque, querido doutor Gevaer. É uma situação, principalmente que me chamou a atenção aqui, foi o início da frase. Desculpe. Pô, tá ruim o negócio aqui. Apesar de crente. Ainda bem que ele era crente, né? Porque o fato de ser crente não é garantia de que a pessoa vai ter uma vida absolutamente escorreita, onde nada vai acontecer de errado, onde tudo vai funcionar segundo a expectativa de todo mundo. E Deus conhece o coração dele, conhecia, né? Porque ele faleceu. Então, na verdade, a gente deve ser menos rápido em julgar, mais tolerante e também observar as nossas transgressões. E às vezes a gente é muito rigoroso com algum tipo de pecado do outro. Mas alguns nossos, aqueles pecados que você acalenta ao longo do tempo, né? Fica anos com ele no coração praticando, etc. É quase um pecado de estimação. Com esses você é super tolerante. Então, eu acho que durante esse programa certamente a gente vai falar muito sobre perdão, sobre tolerância e sobre o verdadeiro amor cristão. A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca. Muito bom dia. Seja bem-vinda, pastora Elaine. Esse aspecto que envolve a tolerância, a intolerância
envolve uma questão de acompanhamento, de justiça, enfim, é um assunto tão complexo, tão difícil, né? E imaginar que a nossa ouvinte está falando do próprio pai. É uma relação pessoal, tá falando de alguém que ela conhece muito. Bom dia, bem-vinda à nossa menina da mesa. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, a todos os ouvintes da querida 93. A verdade é que as pessoas com quem a gente não tem afeto, as pessoas com quem a gente lida muito raramente, essas pessoas raramente nos machucam e nos magoam, né? Quanto mais afeto a gente tem com uma pessoa, mais a chance dela nos machucar. Então, quando um comportamento, uma atitude, uma palavra, uma ação ou várias ações ou uma vida de desgaste emocional ou de desafeto acontece com as pessoas que a gente ama, isso dói muito mais, isso machuca muito mais. Então, se uma pessoa passa na rua e alguém fala pra ela uma coisa que a deixa chateada, por exemplo, chamar uma mulher de gorda, deixou, passou. Agora, se o marido chama, se uma amiga chama, isso vai doer muito mais, porque alguém a quem essa pessoa dá afeto, ela devota atenção. Quando a gente fala da figura paterna e materna, a gente está falando de figuras que formam a gente. E que mais do que formam, eles trazem pra gente uma estrutura emocional, pelo menos se espera isso, né? Que trazem pra gente afeto, que forjam na gente a questão da autoestima, da autoconfiança, porque é uma função da família numa primeira instância. Mas a verdade é que muitas vezes a família fere, a família machuca e, infelizmente, a gente fica muito com a ideia de que um pai não faz isso, uma mãe não faz isso. E, na verdade, assim, as pessoas fazem isso. Antes de ser pai, de ser mãe, é uma pessoa que fez escolhas. Me parece que em muitos momentos da vida fez escolhas muito ruins. E é natural que machuque. Agora, o que a gente precisa entender é que, apesar, né, eu diria que ela diz, apesar de ser crente, é claro que de uma pessoa convertida, de fato, a gente não espera esse tipo de atitude. Mas, apesar de ser pai, ele era um homem que errou, me parece que no final se arrependeu. Já é bastante coisa. Tem gente que nem isso faz. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia também para os queridos e colegas debatedores aqui, para o povo de Deus aí ligado na 93. JR, essa expressão realmente é muito forte, né? Apesar de ser crente, mas a gente precisa compreender o seguinte, como a doutora Elaine falou claramente, nós fazemos escolhas e somos responsáveis por ela. Por isso que todo ato que nós praticamos, somos também responsáveis por ele. O fato dela amar o pai, às vezes nós amamos a pessoa, mas nós não concordamos com o comportamento da pessoa. Então, amar não implica em concordar com o erro ou com a atitude da pessoa. Ela tem esse direito de protestar ou de contestar o comportamento do pai. Mas há uma frase que ela diz mais adiante que é muito interessante. Ela diz, jamais o desrespeitei. Ou seja, ela não concordava com o comportamento do pai, o que é factível, é natural, porque o comportamento dele, segundo ela, era leviano, e ela não concordava, mas ela não deixou de amá-lo e de respeitá-lo. Quer dizer, a questão é quando esse pai chega ao momento final de sua vida, quer reparar o erro, mas aí já não tem esse tempo. E essa parece um enredo de uma novela, né? Ele até teve, né? Parece que ele até buscou ela quando foi buscar. Meu Deus do céu. Pastor Ellison Amaral, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz, bom dia, bem-vindo. Que pensa o querido companheiro sobre esse assunto? Bom dia, JR, também os nossos amigos debatedores aqui, pra gente poder estar de volta, e esperamos os nossos ouvintes serem alcançados pela nossa palavra, mas acima de tudo pelo mover do Espírito Santo de Deus. A verdade é que existem duas vertentes na minha mente, que primeiro é a figura do pai, que a gente tem a ideia de que será um exemplo pra gente em tudo. Que ele é infalível, que é um super-homem, que vai trazer pra gente toda a proteção, vai dar o ensinamento, vai ser o cara. Então ela teve uma frustração neste papel da visão do que era ser um pai para ela. E isso traz uma expectativa muito negativa que marca a vida dela. A segunda, ela coloca aqui, apesar de crente, porque ela imagina que por ele ser pai já seria esse exemplo. E agora ele ainda vai para a igreja e não tem uma mudança de comportamento. É lamentável, né? Porque a gente cria a expectativa do que a gente espera das pessoas. E aí o doutor coloca aqui pra gente, a gente
Nem sempre a gente corresponde a nossos próprios interesses e nos preocupamos com os interesses dos outros. Mas a expectativa, e a expectativa é boa, quando você fala de pai, e lamentavelmente ele não deixou nessa convivência um comportamento exemplar que pudesse trazer para ela a expectativa dela. E isso é que traz ele não correspondeu à expectativa dela. Não correspondeu. Então, pelo que eu entendi, nós temos pelo menos aí 2 tipos de expectativas. Uma é a expectativa natural, o que se espera de um pai. Sim. E o que não se espera de um pai. Sim, e a expectativa espiritual, que é o do crente. Sim. Olha, o camarada pode não ser pai, mas ele não pode agir assim, porque afinal de contas ele, como crente, não poderia agir assim. Quando você junta as duas, a frustração é dupla. Claro. Sim. É profunda e ela cria dificuldades enormes. Você vê que a nossa ouvinte diz, olha, ele viveu, imagina bem o que significava ela no relacionamento dela com a mãe. Porque o que ele faz, se a agride ainda mais a mãe, que ela não menciona a mãe em lugar nenhum aqui nesse texto, que é uma coisa dos dois, pai e filha. Muito bem. Ele viveu, diz ela, rodeado de mulheres e me magoou com muitas mentiras e sem vergonhices. Aí diz ela, foi impossível, Elane, foi o seu destaque, né? Sim. Foi impossível ficar ao lado dele, embora jamais o tenha desrespeitado. Como é que conjuga essas duas coisas? Estar ao lado sem desrespeitar. É possível isso? É possível. Por incrível que pareça, o nosso sistema de emoções é muito complexo, né? E quando a gente fala de emoção, a gente está falando de afeto, a gente está falando de sentimento. Uma coisa que a gente precisa diferenciar, e pouca gente faz isso, é separar o amor do gostar. O amor a gente pode definir de uma forma prática e rápida como a decisão, um processo de decisão de amar uma pessoa, muitas vezes a despeito de não gostar de muita coisa dela. Então, eu posso amar alguém, nutrir um afeto, um desejo de que essa pessoa seja feliz, mas não gostar dela. O gostar, ele passa por um crivo pessoal. A gente, quando vai nascendo, e aí de acordo com a educação, de acordo com a perspectiva, de acordo com as vivências, de acordo com o ensino, a gente vai criando como se fosse um crivo, como se fosse uma peneira, ou mais do que isso, uma tabela do que eu gosto, do que eu não gosto nas pessoas. Uma pessoa pode dizer, eu não gosto de uma pessoa que é mentirosa, eu não gosto de uma pessoa que não olha no olho, eu não gosto de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Enfim, a gente vai criando uma tabela, uma lista do que se não gosta. E querendo ou não, é essa lista que a gente vai usar pro resto da vida. Então, quando a gente conhece alguém, a gente pode ter uma boa impressão dessa pessoa no primeiro momento, aí você vai conversando com a pessoa, você vai sabendo um pouco mais da vida dela, não gosto dessa atitude, não gosto desse comportamento. E isso acontece também com as pessoas com quem a gente convive. Então, o que acontece com ela? Ela aprendeu a amar esse pai. De alguma forma, a despeito dele ter, e tudo que ela conta aqui tem muito mais relação com o casamento dele do que com ela como filho, ele pode ter sido um bom pai. Pagou os estudos, lia pra ela à noite, levava ela pra brincar, levava na pracinha, sabe aquele pai que sabe ser pai, mas não sabe ser marido. E ela aprendeu a amar o pai, mas não gostar das atitudes do pai. Isso significa que ela pode, pelo amor, respeitar, mas não gostar. Deus faz isso com a gente, ele ama, a gente não costuma dizer isso, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? É isso aí. A gente pode amar uma pessoa, desejar o melhor para ela, decidir nutrir um afeto por ela, apesar de não gostar de muitas coisas. Então, quando ela coloca tudo que o pai fez, é normal que ela não tenha gostado das coisas desse pai. É normal que ela não tenha conseguido ficar perto. E às vezes, mesmo de pessoas que a gente ama muito, é importante se afastar. Porque se essa pessoa tem um conjunto de coisas que magoam, que se não gosta, que trazem desgosto, né? É o não gostar, que trazem desgosto à vida, às vezes o ideal é se afastar. Tem gente que tem que se afastar um pouquinho da mãe, tem que se afastar um pouquinho de um primo, tem que se afastar um pouquinho de uma pessoa que você não gosta, que traz desgosto, apesar de amar essa pessoa. Se ela precisar de você, você tá lá. Se ela tá passando por uma dificuldade, eu tô aqui para ajudar. Passivo. Mas não dá para Deixa de ser ativo. Deixa de ser passivo. ativo. Se me procurar, eu ajudo. Passivo. Se bater na minha porta, eu abro. Isso aí. Se me ligar, eu atendo. Mas eu não bato na porta, eu não atendo, não vou atrás. Isso aí. Essa é a ideia. Então aqui, a nossa ouvinte ainda diz, só que essa mágoa de anos arrancou todo o carinho que eu tinha por ele, a ponto dele me ligar pedindo perdão e eu não dar atenção. Esse é o seu destaque, pastor Elison. Aí já começa agora aqui para ela um bloqueio de todas as expectativas que ela tinha. Ela criou o bloqueio, apesar de ter o respeito
e a atitude do pai não ser agradável. E aí começa a gerar para ela questões espirituais, na minha visão, que afeta todo esse comportamento posterior do pai ter ligado, porque ela criou um bloqueio de não liberar o perdão por causa do que ele fazia, embora, a doutora Helena coloca aqui, a pastora coloca com muita propriedade, de que talvez não fosse nem a ela diretamente, mas afetava a família num todo, porque a mãe possivelmente ficava chorando. Então ela criou esse bloqueio, e isso passa agora a ter uma responsabilidade espiritual dela individualmente, a ponto dela conseguir fazer o julgamento do pai de todas as coisas erradas. Ela agora tem uma atitude espiritual que é ela que está errada, embora pudesse ter as suas razões para poder justificar, mas espiritualmente ela passa a agir tão errada quanto o pai, em termos espiritualmente, na minha visão. Ei, companheiros, é isso? A questão, J.R., é que ela entra por um caminho extremamente movediço, areia movediça purinha, qual seja. A Bíblia diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Que, fazendo um contraponto, se nós não perdoarmos, nosso Deus também não nos perdoará. Então você imagina uma pessoa que não perdoa e também não recebe o perdão de Deus. Ela travou a sua vida espiritual. A questão do perdão, aí nós vamos tratar isso obviamente dentro do debate, é tão séria, que a pessoa chega a esse nível que ela chegou aqui, até mesmo de fantasiar falando com o morto. Ou seja, ela imagina que isso vai redimir da culpa, porque a culpa é muito forte. Então, se ela não perdoou o pai, e a pessoa que faz assim não perdoa, traz um peso espiritual muito grande, porque ele inibe a ação de perdão de Deus sobre a sua vida. Eu acho que ela já perdoou o pai. Na fase final aqui da carta demonstra isso. Eu acho que ela já perdoou o pai. O que ela quer é restaurar uma relação que é impossível, já que o pai morreu. A impressão que me dá é que ela já perdoou o pai, sabe? Ela não perdoou naquele momento que ele ligou. Ou talvez ela não tenha... Ela, de repente, achava assim, ele ligou pra mim, acabou. Na mesma hora, todas as mágoas vão embora. Tem muita gente que tem essa ilusão sobre perdão. Né? Ele ligou, eu atendi, perdoei, o coração tá limpo de uma hora pra outra. E perdão não é isso, a gente vai discutir mais aqui. Mas a impressão que eu tenho é que ela já perdoou o pai. O que ela quer é ficar livre da culpa. Aí é um outro processo. Eu quero destacar aqui também um aspecto que é o seguinte: a cerviz dura dela. Quer dizer, uma pessoa também intransigente, né? Porque o pai pediu perdão, então naquele momento ele passou a reconhecer todos os erros dele e se tornou a pessoa provavelmente que ela desejava. E aí, para surpresa, né? Quando ele virou, ela virou. Exatamente, não quero mais, agora é definitivo, é para sempre. E depois que viu que tinha errado na dose, ela talvez tenha compreendido melhor muitas atitudes dele. Que quando viu que tinha errado na dose, foi lá e pediu perdão. Só que o perdão para ela agora passou o tempo. Mas ela também deve saber que o perdão que ela não concedeu ao pai, na verdade Deus concede a ela, apesar dela ter sido dura, apesar de tudo, o perdão para ela está em Deus. Esse processo de alcançar o perdão é que talvez seja uma das questões que são bem simples, mas ao mesmo tempo complexas. Como é que a pessoa sabe que foi perdoado? Em geral você pede e alguém responde e a reação muda, então a pessoa, olha, foi perdoado. Mas quantas dificuldades a gente tem para identificar isso? Eu já pedi perdão, mas eu não me sinto perdoado. Ou eu não me perdoei. Existem dois caminhos aqui. Um é o teu coração estar em paz, porque você pediu, porque você reconheceu. Então você está livre porque você reconheceu e agora você pede o perdão, está eliminado. Se o ofendido expressa que há perdão ou não há perdão, é questão dele. Com certeza. Mas eu que reconheço que pequei, que falhei, que magoei, que entristeci, e eu, consciente do meu coração com sinceridade, peço o perdão à pessoa, eu tenho que me sentir em paz.
Porque ainda que tenha trazido consequências desastrosas com essa escolha errada de vida, mas ele, no momento da vida, ele reconhece. Então, quando quem ofendeu reconhece que ofendeu e pede perdão, ele tem que estar em paz. Tem um movimento hoje em dia, eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte: você tem que liberar o perdão para o outro, senão o outro fica preso enquanto você não perdoá-lo. Né? Que na realidade não é por aí. Não é o dono, ninguém é dono do perdão ou de liberar o outro da culpa ou do peso ou do erro. Então, na verdade, exatamente isso. E talvez seja essa a grande dor da ouvinte. Tipo, meu Deus, eu não falei isso, eu não liberei meu pai. Na verdade, a partir do momento que o pai vai e pede perdão, a despeito dela ter ouvido e falar: tá bom, pai, pode ser que ele tenha pedido perdão inúmeras vezes ao longo da vida, claro, e repetiu os erros, né? Então talvez para ela tenha sido mais uma vez ele pediu perdão, né? Mas mesmo que ela tenha dito: tá bom, pai, tá bom, tipo assim, não dei muita atenção, não levei tão a sério, se ele de fato estava arrependido e pediu perdão, estava disposto a abandonar, não importa se depois desse telefonema ele tenha durado 1 mês ou 1 ano, se ele de fato se arrependeu e mudou, ele foi perdoado por Deus. E se ela, depois disso, entendeu e consegue perdoar o pai, ela também vai receber o perdão de Deus. Claro. Né? O que ela precisa é se livrar do peso dessa culpa de eu não ter conseguido lá atrás. Eu acho que é muito peso sobre ela. Errou, mas assim, ela não dá para carregar isso pro resto da vida. Ela tem que estar livre disso. Existem 2 questões. A primeira é eu pedir perdão e a segunda questão é eu perdoar. Normalmente, os homens são mais duros em pedir perdão e as mulheres mais duras em liberar o perdão. Só que o perdão, ele não transita pelas nossas emoções. É uma questão muito séria isso, né? Eu me lembro perfeitamente de uma aula que eu tive com um professor que é psiquiatra, e ele colocando que o perdão é uma decisão do livre-arbítrio. Ele até escreve isso no seu livro. Porque se a gente não vai sentir isso, porque é uma decisão. Tanto que Jesus não pede para ninguém perdoar, Jesus manda. Não há nenhum pedido de Jesus: vocês devem perdoar, não é nenhuma proposta, não é uma sugestão, é uma ordem para perdoar. Porque se a gente não fizer isso, a gente não pediu perdão ou não perdoar a pessoa, a responsabilidade é nossa. Agora, a pessoa que pede perdão, ela se libera da culpa. O pai pediu perdão, ela não deu atenção, mas o pai ficou livre. Sim. Ele pediu perdão, ele se humilhou, reconheceu o seu erro, porque o perdão é o alívio da culpa. Quando a gente fala de ressentimento, de mágoa, de amargura, essas coisas são tudo farinha do mesmo saco. Isso está dentro da gente. A pessoa não consegue perdoar, e aí é uma questão muito séria, porque ele só tem 2 caminhos: ou ele perdoa ou ele odeia. Ou ele vai continuar no mesmo caminho, não tem outro caminho. Não existe uma conjunção adversativa. Bom, mas, entretanto, é o caso dessa irmã. Agora, ela não, me parece aqui, pelo que eu li, ela não está livre, ela entende que ela não perdoou. E eu respeito até a opinião da doutora Elaine de dizer que ela perdoou, mas eu não posso afirmar isso, porque eu não conheço. Eu falei que acho. Não, exatamente. Parece pelo enredo que ela perdoou. Eu entendo, é exatamente o contrário, ou seja, que ela está com uma culpa por não ter ouvido o pai, o pedido de perdão. Ela entendia na cabeça dela, pelo que está escrito aqui, que ela devia ter dito: pai, eu perdoo o senhor. Como ela não fez isso, agora ela está sentindo um peso. E isso está trazendo desconforto emocional muito grande para ela. Vamos ler o e-mail? Que ajuda a gente a entender. Só que essa mágoa de anos arrancou todo o carinho que eu tinha por ele, a ponto dele me ligar pedindo perdão e eu não dar atenção. Sim. Ou seja, talvez tenha sido aquela ideia do mais uma vez, já disse isso antes. Isso é muito comum. De novo, vem com essa história. Ela não deu atenção para ele. Foi então que o inesperado aconteceu. Depois desse telefonema, ele faleceu. E eu fiquei tomada de uma imensa culpa por não ter ouvido meu pai, não ter dado atenção a ele. E dentro da lógica do texto que ela encaminha, ela não ter perdoado o pai. Faço como? O que eu faço agora? Se eu for... Aí ela começa a apresentar as alternativas, todas dentro do ato humano, né? Se eu for ao cemitério e disser que eu amo, vai dizer que ama a quem? Aonde? Vocês vão responder. Conseguirei tê-lo mais perto? Para algumas pessoas, e aí a Elane está aqui e nos ajuda como psicóloga, esse processo de luto e essa ida ao cemitério
em alguns casos, essa despedida, vou repetir aqui, sob orientação de profissional preparado para isso, é um ponto que Elane vai poder explicar. Como me livrar dessa culpa que está consumindo a minha alma? Consumindo. Sim. Por outro lado, qual o segredo do verdadeiro perdão? Ou seja, ela não pelo que ela tá, pela lógica aqui, como me livrar dessa culpa, se ela ainda está procurando saber como se livrar da culpa, é porque ela ainda se sente culpada. Voltamos já. Vamos aqui à nossa pesquisa 93 de hoje. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém aí que sofre por não ter superado uma mágoa contra uma pessoa que já não vive mais? Olha aí. Por telefone, a maioria, 74% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. É mesmo? E no nosso site, não é maioria por pouco, mas é um número bem expressivo, 47% deles também conhecem. Muito bem. Marcela Bastos, amanhã nós vamos conversar com os nossos debatedores aqui, com a nossa mesa, com os nossos amados ouvintes, sobre uma questão que está deixando muita gente tensa. É um assunto que tem se multiplicado pela internet. A internet é a mãe de todos, cabe qualquer coisa pela internet. E é um vídeo, na verdade é um áudio. Né? Tá lá postado no YouTube também, não é isso? Mas é um áudio que conta, que é uma mulher, e essa mulher descrevendo que o menino, que foi o vaso, que entregou uma mensagem para provar que aquele vaso, que aquela palavra era de Deus levaria aquele menino 3 dias após. E ela conta isso. Que aquele vaso seria levado. E 3 dias após, ela fala que depois disso, 3 dias depois, o menino amanheceu morto. Escuta só, ouvinte, escuta aqui, ó. Olha, igreja, não duvide, tem muitos duvidando. E para vocês saber que sou eu falando, vou eu levar este vaso que eu estou usando. 3 dias o menino morreu, sepultou hoje. Aconteceu isso. A mãe foi chamar para ir para a escola, o senhor já tinha levado. E aí, Marcela, nós vamos conversar sobre esse assunto amanhã. Amanhã, você está perguntando a minha opinião? Não, sua opinião não. Pedindo mais informações. Estava anotando aqui 1000 informações aqui, pode dá-las agora. Existem aí muitas correntes de gente que afirma. Foi postado, me ajuda ali, você vai ver, foi postado por um missionário chamado Ezequiel Pires no YouTube. E esse homem chamado de missionário Ezequiel Pires, não é ele que fala, é uma mulher. Não dá nome de ninguém, não. Vai lá. Fala só que é um missionário, então, que senão. Não se fala o nome da mulher, não se fala o nome da criança. A pessoa quer direito de resposta. Não se fala o nome da mulher que falou, não se conta o nome da criança. Existem correntes que dizem que seria uma menina, outros que dizem que foi um menino. Isso aconteceu na Bahia, segundo conta-se. Alguns dizem que o menino tinha 6 anos, outros que ele tinha 10 anos. Não se chega numa... O fato é que mais de 576 mil pessoas acessaram no YouTube. Isso migrou, foi para Facebook, foi para o WhatsApp. Eu mesmo ouvi num WhatsApp. Mas o fato é que as pessoas ficaram tensas com esse assunto. Ou seja, Deus usa uma pessoa. E aí, para provar que é ele, leva a pessoa. Esse é o ponto. Não é isso? Esse é o ponto. E que as pessoas ficaram desesperadas. Muita gente, é claro, gente, muita gente vai dizer assim: eu não acredito nisso, tá certo? E outros vão dizer assim: é melhor não duvidar. Não sei não, e tal. Eu não duvido. Muito bem. Nós temos o áudio inteiro, vamos compartilhar com nossos ouvintes, com os nossos ouvintes aqui amanhã. Vamos discutir esse assunto seriamente. Sem a frieza de dizer assim, isso é uma bobagem, porque se fosse, nós não estaríamos discutindo esse assunto, que foi encaminhado por um dos nossos ouvintes. Agora, eu já pedi à nossa equipe para nos dar todas as informações. A missionária fulana de tal, vamos achar esse pessoal, porque aí a gente vai poder compartilhar. E se você, ouvinte, atenção, olha, eu conheço a pessoa, eu sei quem é, eu tenho aqui a informação, você vai telefonar para 3891-9348. 3891-9348. E pode mandar o nosso e-mail, né?
ou debate@radio93.com.br. Muito bem. Então, pelo nosso e-mail, debate@radio93.com.br, você também pode trazer mais informações e, claro, a sua opinião sobre esse assunto. Ouvinte amado, é amanhã, minha gente. Muito obrigado, Marcela. É amanhã. Não vamos perder, vamos compartilhar. Isso sim que tem que compartilhar pra gente esclarecer, trazer à luz. Vai ficar aí? Será? Não sei. Vamos ouvir aqui os companheiros, vamos buscar fundamentação na Bíblia. Tem gente que embarca na primeira, a pessoa atira para um lado, a pessoa vai, atira para outro, a pessoa vai. Qual é a sua âncora, meu irmão? Tua âncora é a palavra, hein? Sua âncora é a palavra? Então é na palavra que nós vamos nos ancorar. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, voltamos aqui ao nosso tema de hoje. A nossa ouvinte nos contando, apesar de crente, meu pai sempre levou a vida de maneira leviana. Ele viveu rodeado de mulheres e me magoou com muitas mentiras e sem vergonhices. Foi impossível ficar ao lado dele, embora jamais o tenha desrespeitado. Só que essa mágoa de anos arrancou todo o carinho que eu tinha por ele, ao ponto dele me ligar pedindo perdão e eu não dar atenção. Foi então, conta a nosso ouvinte, que o inesperado aconteceu. Depois desse telefonema ele faleceu. E eu fiquei tomada de uma imensa culpa por não ter ouvido meu pai. O que eu faço agora? Se eu for ao cemitério e disser que eu amo, conseguirei tê-lo mais perto? Como me livrar dessa culpa que está consumindo a minha alma? Por outro lado, qual o segredo do verdadeiro perdão? Como ficar livre de mágoas e feridas enquanto ainda há vida? E o primeiro ponto que o ouvinte destaca é a ida ao cemitério. Eu mencionei antes aqui do nosso break e quero pedir a Elane que nos esclareça sobre esse assunto, que em alguns casos parece que para algumas pessoas há uma recomendação de que haja dentro do processo de luto. Agora não tem conversa. Como é que é isso aí, Elane? Dentro do processo de luto, é importante que se passe pelas fases, né? A fase natural da despedida. E muitas vezes a gente recomenda que a pessoa vá ao cemitério, perdeu o pai, leva fotos da infância. É como se fosse. A pessoa precisa entender algumas coisas. Primeiro, o morto não vai ouvir. Em segundo lugar, não é uma conversa entre ela e o morto, já que ele não está ouvindo, mas é um refazer, é uma conversa da pessoa com o seu passado, com a sua história, com as vivências. Às vezes é importante que vá. Faz parte de um processo. Quando uma pessoa, por exemplo, enterra alguém que não viu, ou faz isso às vezes, tem muita gente que vai para o cemitério e aí a família dá tanto remédio, a pessoa fica ali completamente dopada, não percebe nada, não vê nada. Depois é importante que ela volte ali, às vezes é um filho que está enterrado, que leve fotos, que fique pensando, não é para ficar falando, a pessoa que está lá não vai ouvir, não necessariamente Deus vai te ouvir porque está ali e o corpo da pessoa está ali, não. Mas é importante, Deus pode ouvir, Deus pode até ouvir, mas vai ouvir a pessoa em casa também. Não é que tenha que ser no cemitério. Mas é importante a nível de processo de luto. Então não é que o pai vai ficar mais perto dela. Talvez ela refaça aí algumas questões da infância dela, né? Lembrar de coisas boas do pai. Se for lá, não é para lembrar de nada ruim. É para trazer a memória, sabe aquilo que a gente tem na Bíblia, né? Em Lamentações, por exemplo, Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Muitas vezes ir a cemitério e trazer aquilo que dá esperança é interessante. A gente vê, por exemplo, a cultura americana, quando se enterra uma pessoa, vai todo mundo para casa e fica contando histórias, às vezes vendo o vídeo, vendo aquela pessoa rindo, como ela era legal, como ela era amiga, como ela era... Isso aí, deixa eu só entender, Elane, isso é sob uma recomendação. Sob uma recomendação, não é que todo mundo tenha que ir. Naturalmente, muita gente que está acompanhando a gente hoje, que ainda não tem uma vivência cristã amadurecida, ela tem o hábito de determinadas datas visitar o túmulo. Tem uma diferença entre você querer o túmulo limpinho, sim, arrumadinho, né, certo? Tem uma diferença nisso aí. Mas há pessoas que fazem verdadeiras rituais. Não adianta nada dizer que ama, não é que perdoa, então, não é para conversar, não, é para pensar. Para esclarecer ainda mais aos ouvintes, isso acontece sob recomendação de profissional preparado para isso e tem motivo, isso tem razão. Tem que haver não motivo. É para estabelecer um vínculo,
tratamos aqui há alguns anos sobre uma ouvinte nossa que ia ao cemitério todos os dias. Sim. E ela passava horas no cemitério. E a conclusão para ela foi: enquanto você está lá, você está deixando de dar atenção a quem precisa da sua atenção. Claro. E às vezes a pessoa faz isso. Ela não dá atenção a quem precisa e dá atenção a quem não precisa. Já vai. Ó, eu trabalho com inventários e nessa área de sucessões e me deparo muitas vezes com famílias que recentemente perderam entes queridos, etc. E é uma coisa curiosa como a memória, primeiro como a morte de alguém próximo abala a estrutura de uma família, né? E como tem situações que escapam à racionalidade, como por exemplo, uma viúva que perdeu o marido, diz o seguinte: olha, eu não vou vender esse bem que demonstra ser importantíssimo ser vendido, porque eu tenho pensado no meu falecido marido e eu sinto que ele não venderia, que ele não quer que eu venda. Como se a pessoa não tivesse se desligado, tivesse ainda ali presente, comandando as coisas, etc. Tem outros que sonham com movimentos, com pessoas falando, com falecidos, etc. Então, é muito difícil você tratar com isenção esse evento morte, porque ele impacta todos nós, certamente, de uma maneira diferente, mas muito intensa. Então, o fato dela querer ir ao cemitério revela isso, porque ela acha que tem uma situação ainda para resolver e que tem que resolver com o cadáver que está lá. E isso não está mais lá. E eu acho que essa conscientização da perda leva tempo, como disse a Elaine. É o processo do luto, que é se conformar. Primeiro tem uma revolta, por que aconteceu isso, estava tão cedo, não sei o que, né? Até que finalmente a gente entende. E nós temos uma perspectiva que é maravilhosa, nós cristãos, né? Nós confiamos que vamos estar em outra vida. Então, essa esperança é o grande consolo que a gente tem. Agora, às vezes, se ela for lá no cemitério como uma reconciliação, né, um ato, um gesto, eu não vejo como um problema tão grande, e acho que ela devia ir mesmo. JR, eu penso que ela, na verdade, o que ela está carregando é um ressentimento dela de não ter podido dizer pro pai através do telefonema. Sim. E ela está sofrendo. Então, hoje, é o que eu disse aqui ainda há pouco, é ela a única errante a partir do momento do telefonema. Então, é ela quem precisa agora ter a liberação para viver, porque ela está presa a algo. E eu estava ouvindo falar sobre a questão do cemitério, eu tinha visto isso em filme. Sim. E essa semana, conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, eu tive que passar por esse processo, tive pela recomendação do psicólogo de ir lá. E eu falei: poxa, eu tinha visto isso num filme. Então, há possibilidade, sim, de indo. Acho que ela não deve ir simplesmente por ir. Acho até que ela deve procurar uma consulta com psicólogo, uma terapia que ela possa ser orientada. Mas, acima de tudo, ela precisa estar diante do Senhor, consciente de que ela não está presa com esse sentimento do que viveu no passado. Eu acho que ela liberou perdão. Eu também acho. Eu acho. Porém, ela não conseguiu expressar pelo pai, talvez pela desconfiança, talvez pelos anos. Hoje, eu sinto nas palavras que ela liberou o perdão, mas como ela não conseguiu falar pro pai, e é por isso a indagação dela. Ela quer estar perto. Devo ir ao cemitério? Então, minha amada, se isso vai lhe fazer bem, vai lá, leva uma foto, leva a flor, faz o que quiser, mas libere você mesma, porque o seu pai já se liberou, ele reconheceu que errou. Agora você é quem precisa se liberar, porque o falta de perdoar, ele é você ficar preso, e quem está vivendo na tormenta do passado é você. Se o seu pai é crente, reconheceu o erro, está nos braços do Senhor, está numa boa, e você que está sofrendo aqui na terra. JR, eu queria considerar dois aspectos distintos com relação a esse fato. Primeiro, quando a pessoa não aceita a morte, ela eterniza o luto, é necessário que se
faça algum processo para entender que morreu de fato. Inclusive, eu tive um caso desse no gabinete em que uma irmã me contou o problema dela, sentiu o marido dela até na cama, e a pessoa vai sentir mesmo. Eu disse, o que a senhora guarda lá dele? Eu durmo sempre com o travesseiro dele. Então a senhora vai tirar esse travesseiro, vai desfazer esse travesseiro. Porque enquanto a senhora não entender, não compreender, não aceitar a morte, enquanto não aceitar a morte, a pessoa está viva. Esse é um ponto, a eternização do luto. O segundo ponto é que o caso dessa irmã me parece, não é a eternização do luto, é perdão. Ela quer perdoar o pai. Então o que ela quer fazer? Ela quer ir ao cemitério para ali falar com o cadáver, com o morto, que ela o perdoa. Mas a questão, na minha ótica, na minha visão, é distinta da eternização do luto. Essa questão do morto, e aí é um caso de muita gente que quer perdoar, mas a pessoa morreu, como é que faz? Então essa pessoa tem que ir para o seu aposento, para o seu quarto, para a igreja, para onde ele quiser orar, menos ali, possivelmente no cemitério, e dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu tenho ainda culpa por não ter perdoado a pessoa, seja ela quem for. Eu quero te pedir perdão, porque a pessoa morreu. E a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que morre e segue-se o juízo. Então ela vai falar com o cadáver. Então ela sabe perfeitamente que ele não vai ouvir, que não vai adiantar nada. Ela, se for falar com Deus, Deus a perdoará. Porque possivelmente essa culpa que está incomodando ela para se libertar disso, tem que ser uma ação espiritual de Deus na vida dela. Ela tem que entender que se ela pedir perdão ao Senhor, porque o morto já se foi, e como é que ela pode fazer agora? Ela pede perdão a Deus e Deus a perdoa, porque o fato dela não perdoar, se é que ela não fez isso, vou ficar claro aí, se ela não perdoou, então ela precisa de pedir perdão. Ela precisa de perdoar. E a quem ela vai perdoar? O morto não dá mais, então ela vai pedir perdão a Deus, porque esse fato de não perdoar constitui-se um pecado que impede Deus de perdoá-la. Então ela tem que agora dobrar os seus joelhos, seja em casa, na igreja, aonde ela se sentir mais confortável, na minha ótica, menos no cemitério, e pedir perdão a Deus. Agora, se ela não aceita a morte do pai, se o pai, para ela não morreu ainda, está vivo, isso é uma outra coisa, aí sim, eu acho que os psicólogos recomendam que vá até mesmo ao cemitério para ver que está lá, morreu, está ali o corpo. Não, às vezes aí a pessoa até aceita. Ela para com essa eternização do luto. Entendi. Agora, eu entendo que ela tem que pedir perdão a Deus. E se ela pedir perdão a Deus pelo fato dela não ter perdoado, ela vai sentir alívio dessa culpa, porque Deus, a Bíblia diz em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aí não é bom, nem benigno, é justo para nos perdoar os pecados. Então Deus vai perdoar ela. Esse fator, a espiritualidade aqui não há discussão alguma. É a Deus. O que eu estou tentando colocar, e acho que a pastora Elaine também colocou, é uma questão psicológica. É simplesmente isso. E a gente está colocando aqui bem claramente. Procurar um psicólogo, um orientador. Se ele achar que esse caminho é viável, nenhum problema. Claro. Mas é espiritual, é uma ação de Deus. A ida ao cemitério não tem a ver só a questão da eternalização do luto, não. Tem várias questões que podem envolver. No caso dela, pode ser interessante. Agora, é óbvio que aí, é claro, a gente está dando em cima de uma leitura, né? Quando ela diz que quer ficar próxima, quando ela fala da culpa, a minha leitura é muito do remorso. Eu tinha que ter feito uma coisa no momento e que eu não fiz. Eu até fiz depois, mas isso não está me aliviando. Porque talvez o que ela precisa entender é que o perdão, ela podia estar com essa culpa mesmo com o pai vivo. O pai pediu perdão e ela não consegue perdoar. Ou o pai pediu perdão, ela perdoou e acha que as coisas têm que se apagar de uma hora para outra. Perdoando ou não, tendo perdoado ou não, é normal que ela esteja com esse remorso. E entender que esse remorso tem uma razão. Esse remorso tem um princípio. Então, às vezes as pessoas só precisam entender isso. O fato de eu ter agido naquele momento do telefonema desta forma tem uma história. Então, essa história levou ela para esse posicionamento, a morte do pai, e a morte faz isso. Quando uma pessoa morre, por mais ruim que ela tenha sido, vamos falar assim, o tempo vai passando, as lembranças que ficam são as boas lembranças. É a lembrança daquilo que ficou bom. E essa lembrança daquilo que ficou bom, com o fato dela não ter conseguido naquele momento perdoar o pai, traz para
ela um remorso. Ela tem que, claro, de tratar, mas acima de tudo, concordo. Sim. Orar a Deus, se for que ir ao cemitério, vai ao cemitério, mas entender que o perdão parte dela, é uma decisão dela. Se ela ainda não considerou esse assunto diante de Deus em oração, no sentido de pedir perdão a Deus, que ela faça imediatamente. Com certeza. Nós vamos orar juntos hoje aqui, ouvinte. Fica aqui, daqui a pouquinho nós vamos orar juntos, vamos apresentar esse tema diante de Deus. Você vai poder orar com os nossos companheiros aqui, nós vamos estar juntos pedindo a Deus que te abençoe nessa área, não só a essa ouvinte, como a muitos outros. Com certeza. Os casos são muitos. Ouvinte aqui, por exemplo, que foi abusada na infância pelo cunhado, convive com ele, porque a mãe disse para ela não contar para ninguém, porque senão ela iria destruir o casamento da irmã. Então, hoje, ela é grande, mas não esqueceu. Claro. Convive. Outro ouvinte, por exemplo, dizendo, olha, eu e a minha avó não estamos nos falando. Ela me magoou demais e não reconhece. Já orei, pedi a Deus para tirar essa mágoa, até diminuiu, mas eu não consigo falar com ela. Como eu estou grávida, meu tio disse para falar depois que meu filho nascer. Mas e se ela morrer antes? Pergunta a nossa ouvinte. Outro ouvinte dizendo, tive uma experiência, aliás, uma infância sem meus pais. Fui criado pelos meus avós. Hoje cresci e meus pais me procuram, só que as lembranças fazem com que eu não consiga perdoá-los. Já disse que os perdoei, mas toda vez que eles me ligam, eu lembro dos momentos ruins. Outro ouvinte. Eu sei bem o que essa ouvinte passa. Sou filha única e fui criada só pela minha mãe e o meu pai era do mesmo jeito, promíscuo, e a sua ausência sempre me fez muita falta. 4 meses antes dele falecer, ele me procurou e me pediu perdão e eu consegui liberar. Acho que a filha mulher sente mais a falta do pai porque vê no pai uma segurança e essa ouvinte tem que pedir muita força a Deus para superar. Outro ouvinte, essa história bateu com a minha. Meu pai não dá a mínima para os filhos, eu só o conheci quando eu fiz 19 anos. E ele me passou uma coisa, depois fui descobrindo que ele era totalmente o contrário. Ele se droga, é descuidado com a casa, com os filhos e com a própria vida. A diferença é que o meu pai ainda está vivo e eu não sei como agir com ele. Nem feliz Dia dos Pais eu consegui dar. Pergunta ao ouvinte, o que eu devo fazer? Uma coisa importante da pessoa entender é que perdoar não é esquecer. Quando a gente perdoa alguém, a gente perdoa o que aquela pessoa fez. Mas a gente lembra do que aquela pessoa fez. E tem gente que vai lembrar isso ao longo da vida. E cada vez que lembra vai doer. Aí ela vai ter que entender o seguinte, mas eu já perdoei a pessoa. A despeito de muitas vezes a gente não conseguir perdoar o fato que ocorreu. Ninguém perdoa o estupro, mas a gente pode perdoar o estuprador. Isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem, mas é assim que funciona e tem que funcionar na cabeça da gente. Eu perdoo a pessoa, porque aquela pessoa, num certo momento, era mais fraca. Aí a gente consegue explicar, às vezes, as razões, ou a pessoa pode explicar. Tem gente que nem explica as razões do porquê fiz porque quis, mas ainda assim a gente perdoa a pessoa, a gente perdoa pra gente ficar bem, a gente perdoa porque aquele peso e aquela mágoa, às vezes aquele que fez a dor, que causou o estrago, vai viver sem peso de culpa, sem nada, e aquela pessoa que vai sofrer. Então, a gente perdoa a pessoa, a gente lembra dos fatos, mas a gente precisa entender que, às vezes, o mesmo perdão para a mesma pessoa é dado quase todo dia. Em alguns momentos vai ser dado por todos os dias, aí depois vai ser dado assim uma vez por mês, aí vai ser dado uma vez ao ano, e às vezes de vez em quando tem que perdoar de novo. É se lembrar e não fazer mal. Isso aí. Não perder a oportunidade de dizer. Agora, vamos lá. Outros tantos já não tem mais essa oportunidade. Verdade. A pesquisa indica isso, né? Também se enquadra nesse mesmo processo anterior aqui. Uma pessoa que não tem mais o pai, ou a mãe, o irmão, o amigo, às vezes o esposo, para poder dizer algumas coisas, mas poderá, em nome de Jesus Cristo, numa oração, pedir perdão a Deus. Você não vai conversar com a pessoa. É isso, gente? É isso para aí. não dar aquela ideia de que você tô olhando para um retrato falando com uma pessoa. Isso aí não é isso que a Bíblia ensina.
A Bíblia diz que a gente confessa a Deus. Se a pessoa está viva, você vai e conversa com ela. Agora, se a pessoa não está viva, você já não conversa mais com ela, não há diálogo. Não existe esse tipo de papo. É isso, gente? Mas ele tem que apresentar, a pessoa tem que apresentar para Deus o fato em si. Porque o que está incomodando é o fato. Então ela tem que dizer, o episódio X. O meu pai, eu não sinto paz porque não perdoei. Eu reconheço que eu errei, deveria ter perdoado, mas eu quero te pedir perdão. Porque ela não pode pedir perdão ao morto. Então ela tem que fazer isso em Deus. Vamos agir da seguinte forma. Já nós vamos orar juntos. Eu pedi o pastor Generoso para orar conosco e vou pedir para que ele faça uma oração que é muito importante, que é ensinar as pessoas a orar. Sim. E até nesse aspecto, pedir o seguinte: vamos ter, essa oração vai ser aquela oração que dá um tempinho para a pessoa repetir. Entendeu? Repetir em casa, repetir onde a pessoa estiver. Onde nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude nesse aspecto, para que a gente possa sentir a liberdade que vem da parte de Deus sobre a vida dos nossos maravilhosos ouvintes. Quero ainda lembrar aos nossos ouvintes uma música Flores em Vida do Paulo César Baruch, onde uma das partes da música diz assim: seis já não são meus, o vento levou tempos que não mais voltam, e então o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão reconheci. Não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso eu aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer. Tenho que oferecer flores em dia, flores em vida, enquanto é dia. Vamos aproveitar o dia de hoje. Vamos aproveitar as doces oportunidades e oferecer flores, carinho, perdão a pessoas que nos fizeram mal, a pessoas que estão magoadas ou feridas com a gente. Nós vamos pedir que elas nos perdoem e vamos perdoar. Não é à toa, por exemplo, que o ouvinte ligou e disse: esse tema é muito importante. Eu conheço uma pessoa que vive nessa situação e esse debate está sendo muito esclarecedor. Que Deus assim use cada um de nós todos os dias para esclarecimento e crescimento espiritual desse povo de Deus que nos acompanha. Pesquisa 93. Por telefone 72% e pelo nosso site 50% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem alguém que sofre porque não superou uma mágoa contra uma pessoa que já não vive mais. Muito obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um dos nossos queridos com a gente hoje aqui. Muito obrigado. Quero dizer aqui que no Face da 93 FM temos aqui a foto dos nossos debatedores. Não podia ter dito isso antes, né? Mas só deu agora, gente. Só deu para dizer agora. Realmente a gente vai envolvido no tema, no assunto. Mas se você quer conhecer, você pode entrar no Face da 93 FM agora, na seção de fotos. Nós temos ali a foto dos 4 debatedores. Aliás, são 4 fotos no sentido horário. Você vai conhecer a pastora Elaine Cruz, aí na sequência o doutor Gevaer. Você vai conhecer o pastor Ellison e o pastor Generoso. Nessa ordem, a partir da pastora Elaine, no sentido horário, você vai conhecer esse timaço maravilhoso que nos acompanhou hoje aqui no nosso debate 93, e nós somos imensamente gratos a esses companheiros que nos ajudam a fazer o debate 93 todos os dias. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Há alguns meses, diz aqui uma de nossas ouvintes, tem rolado um vídeo nas redes sociais, e aí é YouTube, Face, Twitter, enfim, WhatsApp, em que uma mulher conta que uma criança foi usada por Deus em uma igreja. Aí o menino, depois que entregou a mensagem, disse que para que todos soubessem que de fato era Deus quem falava, aquele vaso morreria. O que aconteceu? A pessoa que relata o caso disse que 3 dias depois o garoto morreu. Escuta só aqui, ó. Foi assim, ó. Olha, igreja, não duvide, tem muitos duvidando. E para vocês saber que sou eu falando, vou eu levar este vaso que eu estou usando. 3 dias o menino morreu, sepultou hoje. Aconteceu isso. A mãe foi chamar para ir para a escola, o senhor já tinha levado. Nós vamos conversar sobre esse assunto amanhã.
Existem, claro, interpretações das mais diversas e nós vamos buscar a bíblica sobre esse assunto. Quais são os fundamentos da palavra de Deus para esse tipo de prática? Se for uma coisa correta, nós vamos poder discutir aqui os fundamentos e tal. E se alguém se levantou para falar alguma coisa errada, meu Deus do céu, tem todas as consequências sobre esse ponto, não é? Ao nosso ouvinte que nos escreve, diz: minha primeira reação foi não acreditar, mas eu confesso que eu fiquei em dúvida. Deus é capaz de tirar a vida de alguém para que todos saibam que algo vem dele? Como explicar o caso desse menino? Que tipo de sinais o senhor utiliza para mostrar os seus feitos? Como saber se algo de fato vem de Deus? Ao duvidar da voz de Deus, sofrerei castigo? Nós vamos discutir esse assunto amanhã, a partir das 11 horas, no nosso Debate 93. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Antes das despedidas dos nossos companheiros aqui, vamos para uma informação. Um helicóptero caiu em São Paulo e tem informação aqui com o nosso repórter Juliano Medeiros. JR, a gente acompanha aqui no Departamento de Jornalismo esse acidente aéreo registrado agora há pouco no litoral de São Paulo, na cidade de Santos. De acordo aí com as informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa teria morrido e pelo menos 10 ficaram feridas na queda desse helicóptero. A aeronave atingiu uma área residencial e ainda de acordo com os bombeiros, o aparelho destruiu parcialmente uma academia e uma escola infantil. Diversas equipes de resgate estão no local e especialistas falaram agora há pouco que ainda não é possível identificar se realmente foi um helicóptero ou um avião de pequeno porte, devido à questão dos destroços, a área e a queda da aeronave, a área destruída, ainda não é possível afirmar se foi um helicóptero ou um avião de pequeno porte. O que se sabe é de que essa aeronave fazia o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro e agora os trabalhos são para a retirada dos escombros, do que ficou ali, em busca de feridos ou até mesmo de pessoas que estivessem nos imóveis atingidos pela queda dessa aeronave. Os hospitais da região estão de prontidão para receber os feridos do resgate da queda desse avião, portanto, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Da redação, Juliano Medeiros. Muito obrigado, Juliano, pelas informações. Você vai ter mais informações aqui ao longo da nossa programação aqui da 93 FM. Muito obrigado aqui aos companheiros. Pastor Paulo Afonso Generoso, obrigado, querido. Obrigado a você, JR. E queria mandar um abraço pro pessoal da Assembleia de Deus Betel, que amanhã estará recebendo lá o missionário João, que está vindo da África, né? Estará conosco ministrando a palavra. O pessoal de São Gonçalo é convidado para estar conosco amanhã às 19 horas e 30 minutos. Pastor Elison Amaral, obrigado, um forte abraço, querido. Forte abraço a todos e recomendo ao nosso ouvinte a ler Efésios capítulo 4, versos 30 a 32 e entender que você não liberar o perdão, você vai impedir a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso a todos os nossos ouvintes. Efésios 4, 30 a 32. Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Gevaer, um abraço, meu querido. Obrigado, um abraço para vocês todos. Queria mandar um abraço especial pro Antônio da Barra da Tijuca, para dona Célia e pro Jonathan, meu amigo que está aqui comigo. Valeu, muito obrigado, pastor Elaine. Obrigada, JR, um abraço a todos os ouvintes e a todos ali queridos do Ministério Fronteira. Nós vamos orar juntos, companheiros, vamos orar juntos agora. O pastor Paulo Afonso vai orar conosco, vamos apresentar este tema diante de Deus em oração e vamos orar, conforme eu disse anteriormente, aquela oração que você pode fazer junto, não é oração, cada um faz a sua. Deus não está preocupado com a forma, modelo, está preocupado se você está sincero ou não. Também não vai orar e você vai, eu já orei e tal, mas não orou com sinceridade. Deus conhece o coração, a gente sabe muito bem disso. Então nós vamos orar juntos agora, vamos dar esse tempinho para você repetir essa oração, que é uma oração muito especial, focado nesse assunto. E eu quero pedir a você que continue a orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. E nós temos orado todos os dias pedindo que Deus cure e restaure completamente a vida do pastor Dídimo, e nós vamos continuar a orar em nome de Jesus. Pai querido, entramos na tua doce presença por Cristo Jesus nosso Senhor. Queremos te apresentar, ó Deus, o caso desta querida irmã que está sofrendo por culpa,
por sentimento de culpa, por mágoa, ressentimento, amargura, seja o que for. Mas o Senhor é poderoso para operar um milagre. E a pessoa a quem ela entende estar ligada, Pai querido, temos certeza que o Senhor pode liberar o perdão ao seu coração, porque a pessoa não pode mais. A pessoa partiu e temos certeza que o Senhor agora vai interferir na vida desta querida irmã. Pedimos que perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas culpas, perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros. Pai, e se há alguém com culpa de alguém que morreu, que ele possa te apresentar agora o nome desta pessoa e te pedir perdão, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Que o nosso coração sinta a paz do Senhor, a ação do Espírito Santo que, segundo a tua palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Reconhecemos, ó Deus, a nossa fragilidade, o nosso erro, o nosso pecado, a nossa culpa, e agora traz-nos a tua poderosa paz. Alivia o nosso coração, traz o nosso coração calma e venha operar um milagre àqueles que estão enfermos, os que estão enlutados. Consola estes corações. Faz uma obra em cada ouvinte. Abençoa ricamente as pessoas que agora estão ouvindo pelos hospitais, que elas sejam curadas pelo poder do nome sacrossanto de Jesus. E se há alguém, ó Deus, com dificuldades de liberar o perdão, que o teu Espírito Santo coloque agora no coração o desejo de perdoar, porque só o Senhor pode fazer esta obra. Nenhum homem pode demover uma pessoa que não quer perdoar, mas o Senhor pode fazer isso por uma ação direta do nosso Paráclito, que é o Espírito Santo. Nós te louvamos, entregando todas as pessoas que se enquadram neste caso concreto que foi debatido aqui nesta rádio, para que o Senhor faça esse milagre e que elas se prostrem diante do Senhor, apresentando os nomes das pessoas que elas querem perdoar, mas que hoje já não tem mais possibilidade. Foram embora para uma outra vida, para uma outra nação ou para um outro estado, mas que o Senhor possa perdoar esta pessoa que quer liberar o perdão. Por isso te pedimos que seja assim. E oramos agradecidos no nome precioso de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.